Fala galera, tudo tranquilo aí com vocês? Vamos para o segundo vídeo, né? Sem mais delongas, vamos adentrar aqui diretamente a nossa proposta, que é exatamente mostrar o planejamento inicial, né? O planejamento macro de, de estudo para esse concurso que eu vou fazer da PCDF a gente, né? Esse é o meu planejamento, certamente o de vocês vai ser diferente, mas eu quero passar aí a ideia por trás de como eu faço esse planejamento inicial, mais ou menos dessa mesma forma que eu trabalho com os alunos que eu acompanho no coaching, e quero ensinar, digamos assim, a vocês a fazerem na prática, né? Quem perdeu aí, esse é o segundo vídeo, na verdade, né, dessa série que por enquanto tem 2 vídeos, dessa minha jornada aí de estudo para esse concurso da PCDF. No primeiro vídeo, que já está aí postado no YouTube, tem uma apresentação rápida sobre mim, tem um pouco falando sobre a planilha de estudos que eu disponibilizei lá no meu Instagram e também explicando aí o motivo de eu começar a estudar para esse concurso já depois de aprovado no concurso lá de auditor fiscal da Cefaz Bahia. Quem quiser acompanhar um pouco dessa trajetória aí, pegar umas dicas e tudo mais, quem achar interessante, pode me seguir lá no Instagram, @pedroterribeiro.xls. Então, vamos lá, né? Vamos montar o planejamento de estudos. A primeira coisa que você tem que ter em mente é saber qual é o prazo desse seu ciclo de estudos. Se você está num ciclo de estudos pré-edital, esse prazo vem da sua cabeça. Você simplesmente diz, não, eu quero estudar esse conteúdo aqui em X meses. Nesse caso aqui, que a gente está num pós-edital, o prazo vai ser mais ou menos o mesmo para todas as pessoas aí, né? 15 semanas, né? A gente tem aí desde o dia, digamos assim, de amanhã, que é quando eu estou me propondo a começar a estudar, até o dia 18 de outubro, são exatamente 15 semanas de estudo. Então já vou escrever aqui, 15 semanas. Aí, outra coisa que existe também, que é igual para todo mundo, que é o número de aulas a serem estudadas, né? Como eu falei, é igual, praticamente igual, né? Nesse caso aqui, de repente, quem estudar por um curso de contabilidade, quem estudar pelo outro vai mudar um pouquinho, ou quem optar por estudar os dois talvez mude um pouquinho mais, mas a planilha já mostra aqui pra gente, né? Que no total são 146 aulas no pacote lá completo de estratégia de aulas teóricas para você estudar, né, do curso regular, aquele curso, digamos assim, completo, sem considerar as aulas de revisão, sem considerar aulas de provas resolvidas, sem considerar, por exemplo, o passo estratégico e outros materiais que são mais voltados para a revisão. Eu estou considerando aqui que a gente vai estudar todas as aulas teóricas do curso regular, digamos assim, né? Então seriam 146 aulas. Então a gente tem 15 semanas e 146 aulas. Se a sua proposta é estudar todas as aulas nessas 15 semanas, você vai ter que estudar aí numa média aí de mais ou menos 10 aulas por semana. Fazendo isso, você vai chegar lá na véspera da prova estudando a última aula ali, as últimas aulas do pacote do estratégia, né? Eu acho interessante, e a planilha mostra exatamente isso, você ter uma certa folga nesse seu planejamento, né? Se eu colocasse aqui que eu vou estudar 10 aulas por semana e tiver algum imprevisto, ou mesmo não tendo nenhum imprevisto, mesmo que eu consiga cumprir as 10 aulas por semana, eu vou chegar lá finalizando as aulas na semana da prova. E eu acho ideal que você faça um cronograma um pouquinho mais apertado para você ter um tempo ali, umas 2, 3 semanas no final, sem essa necessidade de estar estudando aulas novas, que eu chamo, né? Tá vendo aquela aula pela primeira vez, digamos assim, e ter esse tempo para poder utilizar os materiais de revisão de estratégia, que tem uma infinidade de coisas por lá, fazer muitas questões, ler o seu resumo, fazer essa parte mais de revisão final, digamos assim, né? Então, o que eu estou me propondo, esse aqui já é o meu caso, a fazer, né? Então, é estudar aí mais ou menos umas 14 aulas por semana, talvez. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, na planilha, né, ela mostra aqui, cadê? Se eu estudar 14 aulas por semana, eu vou ter uma folga aí de um mês praticamente, né? Se tudo der certo, eu vou acabar todas as aulas 32 dias antes da prova. E nesse último mês, eu vou ter para fazer a questão pra caramba, para revisar pra caramba, para utilizar esses materiais periféricos, digamos assim, e chegar ainda mais com tudo mais fresco na cabeça, né? Então, eu resolvi aqui estudar 40 aulas por semana,
desculpa, 14 aulas por semana. Isso aí vai me dar uma folga de mais ou menos 30 dias. Vou falar um pouco sobre isso aqui, né? Porque é o seguinte, o que acontece? Ao longo da minha preparação, eu fiz 3 grandes ciclos de estudo, digamos assim, né? O primeiro deles foi para a prova da PF para perito, engenheiro civil. Eu lembro que eu consegui estudar para essa prova aí mais ou menos 8 aulas por semana, 10 aulas por semana no máximo. E eu tinha uma carga horária grande de estudos, assim, estudava 40 horas por semana. Então eu tinha uma média aí de estudo de 4, 5 horas por aula, já englobando, claro, todas as revisões e tudo mais. A média, digamos assim, se eu pegasse todas as horas que eu estudei e dividisse pelo número de aulas lá, ia dar mais ou menos 4, 5 horas. Nas outras 2 preparações, tanto para a Cefaz Bahia quanto para a Cefaz Rio Grande do Sul, eu já me considerava um aluno já mais intermediário em termos assim de conhecimento sobre as aulas. A maioria não, mas pelo menos uma grande parte, principalmente para o concurso da Bahia, eu já conhecia das aulas, né? Então, a média, em vez de ser 4, 5 horas por aula que eu gastava, digamos assim, né, em média, passou para 2, 3 horas por aula. Então, esses valores eu vou anotar aqui, né? Então, digamos assim, né? Um aluno não, vou colocar eu porque esses números são diferentes para cada pessoa. Então, eu vou colocar a minha situação, né? Eu, na minha fase iniciante. Cada aula, uma aula, mais revisões, eu conseguia fazer em aí aproximadamente 4, 5 horas. Aí depois o meu eu intermediário conseguia fazer uma aula mais as revisões. E aí já passou para 2, 3 horas mais ou menos, né? E agora o meu eu avançado, uma aula mais revisões, eu não sei quanto é que vai dar. Essa é uma das informações, digamos assim, interessantes que eu vou ter dessa minha preparação. Quanto tempo eu gasto em média para poder fazer um ciclo completo aí de revisões, de aula nova, digamos assim, né? De aulas que eu já estudei. Será que esse número aqui vai cair para 1 hora e pouco? Então, assim, eu já adiantei lá no outro vídeo que eu fiz, né? Eu me proponho para esse concurso a estudar uma média de 15 horas por semana, né? Vou tentar manter esse ritmo. Então, eu tenho aí 15 horas. Essa aqui, na minha opinião, digamos assim, né? Salvo exceções de pessoas que trabalham, têm filhos e tudo mais, é uma carga horária baixa de estudos, assim, para quem tem tempo para só se dedicar ao concurso, tem que estar olhando para números bem maiores, né? Aqui, por exemplo, eu quando estudava, eu só estudava, não tinha outras grandes atividades na minha vida, digamos assim, né? Eu parei quase tudo para poder estudar. Eu conseguia me dedicar aí por semana a 40, 45 horas. Não vou fazer isso de jeito nenhum agora porque não sou tão louco assim, né? Vou dedicar aí 15 horas por semana. Então, se eu tenho 15 horas por semana e tenho 15 semanas, eu tenho aí uma média um total de 225 horas para 146 aulas. Isso aqui vai dar uma média, digamos assim, né, de mais ou menos 1h30, 1h40, 1h30, 1h40 por aula. Será que eu vou conseguir fazer isso? Não sei. É isso que eu vou perceber, digamos assim, ao longo dessas próximas semanas. O que acontece? Se não estiver encaixando, se estiver faltando tempo, eu vou parar, vou pensar o que eu faço. Aumenta a minha carga horária por semana? Não, provavelmente não vou querer fazer isso. Retiro algumas aulas lá? Não, essas aulas aqui vou chutar o balde, não vou fazer. É uma coisa que pode ser feita também. Ou então, não, vou revisar menos. Então, esse tipo de coisa também que eu vou falar com vocês ao longo
dessa jornada, né? As decisões que a gente toma quando as coisas não caminham como a gente quer. Se tudo está certo, é tranquilo, é só estudar, sentar a bunda na cadeira que está tranquilo. Agora, a partir do momento que as coisas começam a atrasar, você começa a errar muitas questões, aí você tem que tomar algumas decisões em cima disso aí, e é nesse ponto que eu quero tratar, digamos assim, principalmente ao longo dessa jornada. Então, será que eu vou conseguir aqui? Será que o meu eu avançado vai conseguir fazer as aulas e as revisões em 1h30, 1h40? Eu acredito que sim, sinceramente. Como eu falei para vocês, mais de 90% aí talvez dessas aulas aí do Estratégia eu já estudei. Eu já estudei nas outras preparações que eu tive. Então, vai ser bem, tipo assim, mais rápido. Eu não vou assistir uma videoaula, não vou nem ler o PDF, provavelmente, da maioria dessas aulas. Já vou direto para um resumo, direto para as questões. Então, nesse caso, eu acho interessante você... Eu acho que eu vou conseguir. Se não conseguir, a gente vê o que faz. Então, assim, é isso que eu quero dizer também. Às vezes as pessoas falam, cara, no começo da minha preparação, nessa eu iniciante aqui, eu assistia videoaula pra caramba. Muita videoaula. Assistia praticamente todas as videoaulas. Por isso que eu conseguia aí, por isso que eu gastava, digamos assim, 4, 5 horas para assistir uma aula. Tem videoaula lá de algumas aulas que você tem mais de 10 horas de videoaula gravada, de conteúdo, né? Fora, às vezes, exercício, que aí, se você for ver todos os exercícios em videoaula também, eu acho um exagero. Mas eu assisti muita videoaula nessa primeira preparação, por isso que eu gastei tanto tempo aqui para cada ciclo, né? Para cada aula e revisões. Meu eu intermediário, algumas disciplinas eu já pegava já direto resumo já e questões, e outras eu optava por começar com a leitura do PDF. E algumas raras eu já optava por fazer a videoaula também. Então, no final das contas, deu uma média aí de 2, 3 horas para cada aula estudada. O meu eu avançado aqui, apesar de eu gostar bastante, não vai ter tempo para assistir videoaula. Se você fizer a sua conta aqui, que eu fiz, e você chegar aqui a valores de 2, 3 horas, cara, se você assistir uma videoaula, vai ter que ser em pontos muito específicos, vai ter que ser, esse assunto aqui realmente eu preciso, esse assunto é importante e eu estou com dificuldade. Então você vai lá e investe suas horas numa videoaula. Se você fizer uma conta aqui, que você tem 6, 7 horas de estudo para cada uma dessas 146 aulas, se você quiser assistir videoaula de todas as aulas, provavelmente vai dar tempo. Então, esses números eu acho interessante, foram números que eu fui percebendo, digamos assim, ao longo da minha preparação, que acho que é um norte interessante. Não, se você tem mais de 5 horas aí de estudo para cada aula, poxa, quer assistir videoaula? Pode assistir, tranquilo, você tem tempo para isso. Se você tem aí entre 2, 3 horas para cada aula, você já não vai ter tempo de assistir videoaula de tudo. Pode assistir algumas, de matérias que você tem mais dificuldade, beleza, assiste a videoaula. Agora, se você, assim como eu, tem 1h30, menos de 2 horas para cada aula, cara, acho que não vale nem a pena abrir as videoaulas, porque você vai estar perdendo tempo. Tenta ir direto para o PDF mesmo, fazer questão, que vai ser muito mais valioso, né? Então, eu falei aqui, né, acho que acabei não chamando atenção suficiente para isso. O que eu chamo aqui de uma aula mais revisões. Todos os meus ciclos, todos os ciclos de estudo que eu fiz, né, para PF, você faz Rio Grande do Sul, você faz Bahia, eu utilizei um método de aula mais revisões, de 24 horas, 7 dias e 28 dias. Então, e vou fazer dessa mesma forma para esse concurso da PCDF. Né? Então, o método base que eu chamo aqui, né? Vou chamar de método base. Ele envolve 4 contatos com cada aula. O contato inicial, que eu chamo de aula nova, que muitas vezes não é de fato uma aula nova. Aqui, por exemplo, para a PCDF eu vou chamar de aula nova, mas vai ser uma aula que eu já vou ter estudado antes. E aí, em outro ciclo, né? É aula nova neste ciclo da PCDF. Aí tem a minha revisão de 24 horas, tenho revisão de 7 dias e revisão de 28 dias. Então, o que acontece? Todos os ciclos, para praticamente todas as disciplinas, o método base que eu utilizei foi esse, aula nova e 3 revisões, 24 horas, dia seguinte, né, uma semana depois,
e um mês depois. O que varia muito é o que eu faço em cada um desses contatos. Na minha preparação inicial aqui, quando eu era iniciante, que eu tinha tempo suficiente para estudar, tinha 4, 5 horas, a minha aula nova, geralmente eu assistia videoaula daquele assunto. Na minha revisão de 24 horas, eu lia o PDF desse assunto. Já era bem mais tranquilo ler um PDF de uma videoaula que eu já assisti. A minha revisão de 7 dias, eu fazia questões. A minha revisão de 28 dias, eu também fazia questões. Então, quando eu era iniciante, a maioria das disciplinas eu fazia dessa forma. Salvo, por exemplo, raciocínio lógico, que é uma coisa que eu sempre tive bastante facilidade. Eu não assistia videoaula. Eu começava direto pelo PDF, na aula nova, e fazia questões aqui, questões aqui, questões aqui. Então, baseado aqui no tempo que você tem disponível, na sua dificuldade naquela disciplina, na importância daquela disciplina, a minha sugestão, eu falo aqui como se fosse uma obrigação, tal, mas eu lembro que isso aqui é uma sugestão e é o que eu faço. Voltando, né? Então, a minha sugestão é que você avalie cada disciplina, cada aula, inclusive, a importância dela, a sua dificuldade, e escolha o que você vai fazer em cada um dos contatos. Se você tem tempo, e é importante também avaliar se você tem, como eu falei já, tempo suficiente para isso. Então, a mesma coisa que eu fiz em todas as outras preparações, eu vou fazer aqui. 4 contatos com cada uma dessas 146 aulas. E esses 4 contatos somados vão ter que dar uma média aí de 1h30, 1h40 para cada aula. Então, isso também responde algumas perguntas que eu recebo com muita frequência. Tipo assim, Pedro, quantas horas eu gasto numa revisão de 7 dias? Quantas horas eu gasto numa revisão de 28 dias? Então, assim, não existe uma resposta certa para isso. Mas se, por exemplo, analisando essa situação que eu estou aqui agora, se eu quiser todas as aulas, todas as revisões de 24 horas, gastar 40 minutos fazendo essa revisão, não vai encaixar, não vai ter tempo de fazer tudo. Digamos assim, as minhas revisões aqui serão muito mais da ordem assim, de 10, 15, 20 minutos do que da ordem de 30, 40 minutos, considerando que para fazer os 4 contatos, aula nova e revisões, eu tenho um total aí, em média de 1h30, 1h40. Claro que isso varia muito de aula para aula. Eu já adianto assim, por exemplo, raciocínio lógico, eu vou passar por todas as aulas lá do curso. São quantas? Vamos ver aqui. São 25 aulas, né? Eu vou fazer aula nova, estou avaliando aí, acho que até vou cortar talvez a revisão de 24 delas, vou fazer só aula nova, Rev 7 dias e Rev 28 dias, vou fazer isso para todas. Mas vai ser uma coisa bem rápida, vou gastar aí uns 10, 15 minutos em cada princípio, para poder economizar tempo para outras disciplinas que eu vou ter maior necessidade de tempo, né? Então, isso aqui, como eu falei, é um método base, isso aqui é você parte daí. Conforme você vai estudando, conforme você vai tendo suas dificuldades, suas facilidades, você vai adaptando esse método, né? Isso aqui eu gosto porque garante que, poxa, eu vou passar por todos os assuntos do edital. Se tiver um assunto lá de raciocínio lógico que eu tô mal, eu vou perceber isso, porque eu vou passar por aquela aula. Se eu simplesmente considerasse assim, não, raciocínio lógico eu domino, eu sei tudo, não vou ver todas as aulas, vou fazer uns cadernos de questões aqui aleatórios tal, e considerar o estudo feito. Eu teria muito mais dificuldade de identificar um ponto ali, ou então até de relembrar algum ponto que eu estou tendo dificuldade, né? Então, já falei um bocadinho sobre isso aqui, né? Lembrando, método base, 4 contatos, avalie aí quantas horas você tem para fazer esses 4 contatos, fazendo essa conta aqui, que essa conta todo mundo pode fazer, não tem nada de absurdo, e aí você avalia, cara, se eu tenho bastante tempo aqui por aula, eu vou conseguir assistir vídeo, eu vou conseguir ler com calma, eu vou conseguir fazer muitas questões. Se eu tenho menos tempo, eu tenho que ser mais objetivo aí nas minhas revisões, né? Então, depois que eu faço isso aqui, como eu falei, esse método base, né, aula nova e as 3 revisões, o que eu sempre faço também na minha preparação e com os meus alunos? Eu analiso
disciplina por disciplina. Então, o que eu sugiro que vocês façam também? Analise a sua situação em cada uma dessas disciplinas do concurso para saber qual que vai ser, digamos assim, também a princípio, como você vai atacar aquela disciplina. Né? Então, vamos lá. Por exemplo, primeiro, português. Português, qual é a interpretação que eu tenho da minha situação? Eu já fiz o curso completo de português, acho que 3 ou 4 vezes de estratégia. Já assisti os vídeos lá do Felipe Lucas, acho que foi 2 vezes até que eu assisti esse curso de português, que era uma disciplina que eu tinha dificuldade. Os PDFs de português também li, acho que 3 ou 4 vezes. Então, eu não vou encarar essa briga de novo, não. Eu vou fazer da seguinte forma. Como eu tenho menos tempo, como eu falei, eu só tenho 1h30, eu não tenho tempo de assistir videoaula de português, de forma alguma. Não tenho, talvez, tempo nem até para ler os PDFs de português. O que eu vou fazer para português? Então, essa é a interpretação que eu tenho da situação. Português, eu me sinto confortável, eu estou bem, já estudei algumas vezes, acredito que a maioria das pessoas de vocês aí também já tem estudado algumas vezes, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ciclo aqui completo, né, aula nova, revisão de 24 horas, revisão de 7 dias, revisão de 28 dias, mas vou fazer da seguinte forma. Na aula nova, vou botar aqui. Na aula nova de português eu vou procurar o resumo lá do professor, nas aulas lá dos professores de estratégia, no final 98% dos casos tem o resumo. Então eu vou dar uma lida no resumo aí para dar uma ambientada na minha cabeça, dar uma relembrada, porque como eu falei, faz mais de 1 ano, acho que estudei português pela última vez. Vou ler o resumo lá para dar uma refrescada na cabeça. Isso aqui vai ser rápido. Uma lida de resumo, 5, 10, 15 minutos você resolve. Para uma leitura com calma, assim, mais, digamos assim, mais, como é que eu posso dizer, mais profunda, né? Mais aprofundada. Se for só para ler, 3 minutos você lê, eu acho. Mas é legal dar uma lida com mais, prestando mais atenção, alguns minutinhos ali que você vai gastar não vai fazer diferença. Então, nas revisões de 24 horas, 7 dias e 28 dias, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, que vai ser questões. Isso aqui, como eu estou falando aqui, é o feijão com arroz, digamos assim, a base do meu estudo de português. Se, por exemplo, chega uma aula lá de português, que eu fui fazer questões aqui no dia seguinte, tá um negócio muito difícil, tá um negócio muito absurdo, de repente vale a pena, em vez dessa revisão de 24 horas eu fazer questões, eu começo a fazer questões ali, eu não consiga, eu vou lá e não, vou optar por ler o PDF dessa aula novamente aqui, porque realmente estou com dificuldade. E se tudo estiver fluindo tranquilo, se eu estiver acertando bem, eu considero isso aqui como o meu ciclo feito, beleza, está resolvido. Então, assim, eu sugiro que vocês façam esse tipo de análise de cada uma das disciplinas e monte um cenário base para cada uma delas, saber o que você vai fazer em cada um dos contatos. Né? Eu, dando uma olhada aqui rapidinho, por exemplo, inglês. Inglês, eu já estudei inglês fora, assim, domino bem, até falo bem, entendo bem, mas eu nunca estudei inglês para concurso, não sei exatamente como é um negócio meio obscuro para mim. Mas também, como não tem muita coisa para fazer, vou encarar as questões praticamente direto. Acho que até vou fazer dessa forma. Mesmo na aula nova, já vou pegar para fazer questões. Se for um negócio muito estranho, se eu não estiver sabendo responder, estiver errando muito, aí eu opto, não, apesar de saber inglês, vou ler o material, porque estudar inglês para concurso é muito diferente de você saber inglês para a vida, digamos assim. Né? Então, para inglês, por exemplo, a princípio, o que eu vou fazer aí é questões em todos os contatos com a matéria.
Se tiver muito estranho, se eu estiver errando muito, se eu estiver sentindo dificuldade, eu faço alguma outra coisa. Vou ler o PDF, provavelmente, que é o que eu vou ter tempo para fazer. Aí, qual é a próxima disciplina aqui? Conhecimentos do DF. Isso aqui é uma disciplina que eu nunca estudei na vida. Provavelmente, se eu tivesse tempo, eu iria assistir as videoaulas dela, iria ler o PDF e iria fazer questões, naquele meu ciclo, digamos assim, de aluno iniciante. Mas, como eu não tenho tempo para fazer isso, eu só tenho 1h30 para estudar cada aula. Cadê? 1h30, 1h40 para estudar cada aula e fazer todas as revisões. Eu vou optar por... Cadê? Vou botar aqui. Está errado. Por ler o PDF, que isso aqui realmente não tem como fugir, eu nunca vi esse assunto, não faço a menor ideia do que seja, não adianta eu tentar ler um resumo e fazer ou então começar direto com questões. É importante dar uma lida na teoria para poder embasar um pouco, ter uma noção do todo para depois partir para as questões. Então, ler o PDF e nas outras revisões vou fazer questões. A próxima aqui, legislação específica, né? Isso aqui, se eu não me engano, está na aba de exercícios aqui, a gente, como falei, tem todas os assuntos de todas as aulas, né? Coisa de regimento jurídico lá da PCDF, organização dos cargos, regimento interno e tal. Então também uma matéria completamente desconhecida para mim, né? Então, talvez faça a mesma coisa aqui, leia o PDF e nas outras aulas faça as questões. Vamos aqui, legislação específica. Aí depois vem matemática e raciocínio lógico. Como eu falei aqui, matemática e raciocínio lógico eu tenho bastante facilidade, mas isso não vai me fazer simplesmente achar que eu tenho facilidade e sei tudo e não estudar nada disso aqui e deixar para na hora da prova eu descobrir como é. Eu vou pelo menos ter contatos aqui com todas as aulas, mas aqui eu já acho que eu posso economizar um pouco do meu tempo. Então o que eu vou fazer nessa? Talvez na verdade eu faça até isso com o inglês também. Então vamos mudar aqui o inglês, né? Em inglês eu vou cortar minha revisão de 24 horas. Como eu estou fazendo questões aqui no primeiro dia, não faz muito sentido eu fazer questões num dia e devo fazer questões no dia seguinte. A revisão de 24 horas é legal assim, quando você, na aula nova, está fazendo alguma coisa de aprendizado, né, digamos assim, de estar lendo um PDF, está vendo uma videoaula, está vendo um resumo. Aí faz sentido no dia seguinte você praticar com questões. Se eu já estou fazendo questões logo no primeiro dia, talvez eu acredito que não seja muito interessante você fazer uma revisão de 24 horas com questões novamente. Então, inglês e raciocínio lógico e matemático, eu vou atacar aí da mesma forma. Eu vou fazer aula nova, revisão de 7 dias com questões, revisão de 28 dias com questões. O que vem depois? Lei orgânica do DF também é a mesma coisa aqui, né, da legislação específica, vou botar lá logo. Então assim, galera, acho que já deu meia hora aqui de vídeo quase, não faz muito sentido ele estar mostrando aqui o WhatsApp, cara. Fechou. Então, o seguinte, já tem meia hora de vídeo, acho que já deu para passar bem como é que deve ser feito aqui, como é que deve ser feito, não, como é que eu sugiro que seja feito, né? Como é que eu faço e sugiro que seja feito o seu planejamento inicial. E lembrando que isso aqui é um planejamento inicial. Com certeza muita coisa disso aqui vai mudar ao longo da preparação. Nas outras preparações que eu tive eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Eu faço as mesmas coisas com os alunos que eu tenho, os alunos que eu acompanhei. E muda ao longo dessa trajetória, muda e é exatamente isso para isso que vai servir eu realmente estudar e atacar essas matérias aqui, essas aulas todas, para a gente ir percebendo o que a gente pode ser feito ao longo da trajetória, né? E assim, lembrando que, mais uma vez, como eu falei, existe o planejamento super macro, digamos assim, que é esse aqui.
aula nova, revisão 24 horas, revisão 7 dias, revisão 28 dias. Depois a gente passa por uma análise de disciplina por disciplina. Ó, tem algumas disciplinas que eu tenho maior facilidade, tem algumas disciplinas que eu já estudei, tem algumas disciplinas que são mais importantes, então cada uma delas eu vou atacar, eu vou escolher o que eu vou fazer em cada um desses contatos de forma diferente. E também existe um planejamento ainda ainda mais específico, digamos assim, né? Que é analisar o que você vai fazer aula por aula. Então nada impede assim de, poxa, português eu me propus a estudar resumo, questões. Mas sei lá, chega uma aula vou chutar aqui, tem uma aula sobre hífen. Cara, a aula de hífen para mim é complicado pra caramba. Eu nunca entendi isso aqui, então vou dar, em vez de pegar o resumo aqui na aula nova, vou pegar o PDF completo e ler. Então você faz também uma análise aí, só que ao longo do seu dia, não adianta tentar fazer isso agora, que vai influenciar muito nessa análise de aula por aula, é exatamente o tempo que você tem disponível. Se eu estiver estudando e estiver conseguindo fazer aqui minhas 14 aulas por semana tranquilo, sinal que eu posso dedicar mais tempo a cada aula. Posso, em vez de ler um resumo de um PDF, fazer mais questões, posso tomar decisões em cima disso aí. Se eu não estiver conseguindo fazer as 14 aulas por semana, aí a gente já tem que tomar um cuidado de ser mais rápido, ou então fazer, sei lá, optar por não estudar algumas aulas, e aí é um papo para outros vídeos, digamos assim, né? Então, uma coisa importantíssima aqui, né? Então, outra coisa aqui, discursiva e atualidades, né? Isso aqui, vou falar um pouco sobre elas, porque é o seguinte, é legal você também fazer um planejamento de como você vai estudar essas aulas. Eu tenho um curso lá do Estratégia, com aula 0, aula 1, aula 2, aula 3, tudo mais. Eu não incluo essas aulas em aulas que a gente vai estudar nessa metodologia de aula nova, revisão e tudo mais. Por que eu não incluo? Porque eu nunca fiz isso. Na verdade, assim, eu nunca estudei específico para provas discursivas. E vou fazer da mesma forma para esse concurso, apesar de recomendar a todos vocês que não façam isso. Eu acho que todas as pessoas têm que estudar de uma forma específica para a prova discursiva, principalmente quem tem dificuldade, assim como eu. O que aconteceu? Como eu falei, o primeiro concurso que eu fiz da Polícia Federal, eu fiquei em segundo lugar na prova objetiva e não estudei nada para a prova discursiva. Fui na sorte, fui achando que ia conseguir o mínimo. Minha proposta era essa, eu vou para a prova discursiva para conseguir o mínimo. Que conseguindo o mínimo eu esperava que passaria. E de fato, se eu tivesse atingido o mínimo na prova discursiva, eu passaria. Eu fui eliminado porque eu não atingi o mínimo. Então, aconteceu isso. Eu podia estar já na PF trabalhando hoje como perito, ganhando super bem para isso, fazendo um trabalho de excelência lá. Imagino, poxa, ser perito em engenheiro civil da Polícia Federal deve ser muito, muito foda, né? Deve ser muito legal, muito maneiro. Não estou lá porque negligenciei o estudo de discursivas na minha preparação. Achei que era tranquilo, achei que ia conseguir, achei que bastava estudar para a prova objetiva, que é a discursiva, saía, digamos assim, por tabela, e não é verdade. Então fui eliminado nesse concurso da PF porque não me preparei para a prova discursiva. Na prova do Rio Grande do Sul não teve prova discursiva, para minha felicidade, então, mas como eu estava ainda começando, né, foi o primeiro concurso da área fiscal que eu fiz, não deu para passar. Fui bem, fiquei em 200 e alguma coisa lá, mas não deu para passar. E no concurso da Cefaz Bahia, de novo, tinha discursiva e eu não me preparei para ela. Fui na coragem de novo, né? O que aconteceu? Dei sorte dessa vez, né? Um pouco de sorte, digamos assim. Fiquei em terceiro lugar na prova objetiva. E aí foi aquele medo de acontecer novamente o que aconteceu na PF, né? Ser eliminado na prova discursiva. Foram semanas bem tensas aí entre o resultado da objetiva e a divulgação do resultado da discursiva, né? E, cara, todo mundo não, mas 80, sei lá, muita gente mesmo tirou o máximo na prova discursiva. Foi uma prova discursiva bem tranquila. E minha nota na prova discursiva da Cefaz Bahia foi uma das piores de quem teve a redação corrigida, né? Então eu caí lá de terceiro lugar, acho que para
para 11º, isso porque assim, eu tinha ido muito bem na prova objetiva. Novamente, se eu fizesse o mínimo na prova discursiva, eu permaneceria dentro das vagas. Aí fui um pouquinho melhor do que o mínimo, terminei em 11º, né? Mas novamente passei algumas semanas muito apreensivo e quase que fiquei de fora mais uma vez por ter negligenciado o estudo da discursiva. Então, eu nem falo muito sobre estudar para discursiva porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Eu nunca estudei para prova discursiva, apesar de recomendar, como estou falando aqui para vocês, fortemente que estudem. Como esse concurso aqui eu quero passar, vai ser muito legal, tal, mas o meu objetivo principal realmente é ter uma boa nota na prova objetiva, que esse é meu objetivo realmente, é o meu propósito nesse concurso, né? Saber se eu consigo, se um aluno avançado aí consegue aplicar esse método que eu indico quando ele tem aí uma carga horária mais reduzida de estudo, e isso vai me embasar muito para poder conversar com os alunos e conversar com vocês de uma forma geral, vai dar muita informação e propriedade para eu falar sobre isso. Então, como eu falei, o meu objetivo é saber se vai dar certo para a prova objetiva. Eu vou também contar com a sorte aí na prova discursiva. Se der certo, show de bola, legal. Se não der certo, também não vai ser o fim do... Não vou ficar tão triste assim. Vou ficar um pouquinho triste só, mas não vou ficar triste assim, porque, como eu falei, não... Só se a Bahia desistir de me chamar, se cair um meteoro lá, se acontecer uma coisa muito absurda, é que realmente eu iria para esse cargo da PCDF, né? Tudo indica aí que eu vou terminar realmente na Cepaz Bahia como auditor. Então, o estudo para esse concurso aqui vai ser voltado para a prova objetiva. Não tenho o menor saco para estudar para a prova discursiva. Não seria agora, num concurso que eu nem tenho tanto interesse, assim, nem tenho tanta motivação, digamos assim, para estudar, que eu pegaria para estudar para discursiva. Então, não vou falar muito sobre isso durante essa trajetória. Recomendo aí que vocês busquem esse tipo de informação, quem quiser, com outras pessoas que têm muito mais propriedade para falar sobre isso. Então, acho que deu para falar bem sobre o planejamento aqui, né? Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui no comentário do YouTube, ou também podem falar comigo lá no Instagram, é até mais fácil lá, respondo mais rapidamente por lá, né? Mais fácil de responder por lá. Eu recomendo que vocês façam esse tipo de planejamento macro aí no início. Muita coisa disso aqui vai mudar ao longo da preparação, mas é bom para você ter um norte, como eu falei. Cara, se você tem 5 horas, 6 horas para estudar para cada aula, beleza. Você vai ter tempo de ver videoaula, vai ter tempo de se dedicar bastante a cada aula. Se você tem 1, 2 horas para cada aula, seu estudo vai ter que ser mais objetivo, vai ter que ser mais corrida, né? Vai ter que fazer algumas opções aí mais difíceis ao longo da sua preparação. Então, novamente isso aí, né? Façam esse tipo de análise também por disciplina, para ter uma base de como vocês vão atacar cada uma delas, mas lembrando que ao longo dos dias isso aqui vai mudar. Vai ter uma aula que você vai ter que se dedicar mais, vai ter uma aula que você vai ter que se dedicar menos. Só para também colocar mais algumas aqui por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, acho que está tranquilo para mim, né? Vou ser uma leitura mais rápida, né? Talvez só por resumo mesmo, para focar bastante em questões por aqui. Direito penal, processual penal e direitos humanos, eu também já estudei, mas foi lá para PF isso aqui, né? Faz bastante tempo. Até penal eu estudei um pouquinho depois, mas assim, essas disciplinas aqui eu também tenho mais dificuldade. Vocês vão ver aí que ao longo da minha preparação vão ser aquelas que eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo, né? Informática aqui tem uma parte inicial lá que é mais aquela informática raiz, né? De Word, Excel, vírus, essas paradas assim que é mais tranquila, eu acho, né? E depois tem uma parte final aqui de TI que é puxada também. Informática acho que vai ter que ser quebrado, digamos assim, em mais ou menos dois planos de ataque, né? As primeiras aulas passar de uma forma mais rápida, com resumos e questões, e talvez as últimas aqui vou ter que dar uma relida nos PDFs, porque são mais difíceis, pelo menos para mim um pouco, né? Estatística, cara, uma matéria do coração aqui, gosto pra caramba. Fui, assim,
Estatística é bastante complicado de aprender. A maioria de vocês aí talvez que esteja estudando para policial, salvo a galera que já estava já mais avançada para PF, talvez nunca tenha visto estatística na vida. Vai precisar de um tempinho razoável para poder estudar a estatística. Então, voltando aqui, né? Se você fez suas contas aí e chegou que você tem 4, 5 horas para estudar de cada uma das para cada aula em média, poxa, por mais que você esteja aí iniciante em estatística e contabilidade também, você vai conseguir correr atrás disso aí, vai chegar na prova para acertar tudo. Consegue assistir videoaula, consegue, talvez não todas, mas naqueles pontos mais importantes, consegue assistir as videoaulas, consegue ler o PDF com calma, consegue fazer muita questão, tudo mais. Se você tem aí, poxa, 2 horas para estudar e nunca estudou estatística e contabilidade na vida, vai ter bastante dificuldade nesse concurso. Talvez realmente, assim, seja não é jogar a toalha, mas é exatamente aquilo que eu fiz para o concurso da Cefaz do Rio Grande do Sul, o primeiro concurso que eu fiz da área fiscal. É saber que às vezes vale a pena, em vez de você, não, vou tentar estudar de qualquer jeito aqui, dedicar 1 horinha, 2 horas para cada aula de estatística para chegar com o edital batido, em vez de fazer isso, talvez seja mais interessante você optar, não, vou deixar a contabilidade aqui de lado, esse concurso aqui realmente não vai ser para mim, mas vou pegar ele para aprender estatística. Então, vou dedicar as aulas de estatística aqui, eu vou aprender para quando saiu da PF, por exemplo, você já está sabendo tudo de estatística aí na frente de muita gente. Né? Então, façam sempre essa avaliação de quantas horas você tem aí em média para poder estudar e o que você vai fazer, como você vai estudar cada matéria. Né? Contabilidade aqui, novamente, é a mesma coisa. Né? A maioria de vocês talvez nunca tenha estudado contabilidade antes. Se você tem bastante tempo disponível, show de bola. Assiste os vídeos, aprende, tenta entender para gabaritar, para acertar tudo, para ser o seu diferencial lá na prova. Se você tem 1 ou 2 horas por aula, em média, dificilmente você vai conseguir dominar contabilidade com a carga horária desse patamar, digamos assim. Né? Então, acho que encerrei aqui o vídeo, né? Já está quase mais de 40 minutos de vídeo, deu para falar bastante coisa. Relembrando aí, né, uma das ideias de eu fazer esse projeto é justamente aprender a me comunicar melhor. Não sei se consegui passar bem aquilo que eu queria passar nesse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas aí, mandem aqui no YouTube, mandem no Instagram. A ideia é que no 20º vídeo aí que eu vou fazer para vocês já esteja mais organizado. Né? Estou aprendendo a fazer, e até tentar fazer uma live, não consegui fazer a tempo. Espero que no futuro aí consiga fazer lives no YouTube para poder interagir com vocês enquanto eu mostro as coisas. Mas agora teve que ser gravado e nesse nível bastante tosco aqui que vocês estão vendo. Né? Então, isso aí, galera. Valeu por acompanhar, espero que tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, comuniquem, bora conversar, que essa é a ideia desse projeto, né? Interagir bastante com vocês. Valeu? Até mais, galera.